Fala galera, beleza? Professor Pedro na área, para quem não me conhece ainda, tá na hora de vocês entrarem e acessarem meu Lattes, verem minha produção, ou então no meu Google Escola, lá no meu perfil, dá uma olhadinha. Tenho produzido muita coisa em relação à crise da Covid, efeitos macroeconômicos de políticas monetárias, políticas voltadas ao BNDES também, bem como a análise ideológica sobre os efeitos da Covid. No entanto, queria falar um pouquinho com vocês sobre essa discussão aqui. Então, vamos tentar entender se existe algum lado bom no governo Bolsonaro. Ou seja, será que esse governo ele trouxe alguma coisa relevante? Isso é uma boa interrogação. Então, verificar se, por exemplo, existe relevância no governo Bolsonaro em relação a algum aspecto. Então, basicamente, eu vou tentar falar bem do Bolsonaro, desses 2 anos de governo. Então, começa em 2018 e estamos no final de 2020. Começa em 2019, estamos no final de 2020, então ele já teve 2 anos. Então, vamos tentar avaliar metade do governo Bolsonaro aí em relação à sua mandatura, o seu mandato. Então deixe seu like aí, já deixe logo, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Bom, para início de conversa, a gente precisa entender o que pode ser bom, o que pode ser ruim ao longo de um governo, O que faz um governo bom, o que faz um governo ruim. Bom, quando eu coloco bons aspectos, o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que ele melhorou em relação ao seu antecessor. Então, caso eu venha falar de algum aspecto bom do governo, eu estou dizendo que esse governo melhorou esse aspecto. Então, se eu estou falando de educação, ele melhorou a educação. Se eu estou falando de saúde, ele melhorou a saúde. Então, vamos ver o que na minha opinião, tá certo, houve de melhora no governo Bolsonaro. Então, eu trouxe aqui uma matéria que fala, por exemplo, que o governo Bolsonaro ele criou a Nave Brasil, que na verdade nada mais é do que uma mudança logística contábil, uma mudança financeira logística contábil da Infraero, mudando também quem são os cabeças, dando mais poder ao lado militar, do seu governo. Como assim dando mais poder? O que eu quero dizer com mais poder? Ou seja, quem vai comandar a Infraero vai ditar os ritmos aí de controle de aeroportos em regiões nevrálgicas aí do país, como o Sudeste, principalmente os grandes hubs, vai ser o lado militar da coisa, Isso é um problema, a princípio é uma escolha política. No entanto, não quero dizer que a criação da Nave Brasil é algo bom. Eu quero dizer como que a gente analisa, por exemplo, a imprensa. A imprensa no governo Bolsonaro resolveu fazer o seu papel republicano, ou seja, bater no governo o tempo todo. Então, assim, o que a gente observa é uma imprensa esfomeada em relação ao governo Bolsonaro, e aí tem um argumento dizendo que ele não mais alimentava a imprensa com vultuosos pacotes orçamentários de publicidade, Então isso para mim é algo bom. Então você não ficar refém da imprensa e poder ter governabilidade, por mais que seja uma merda a governabilidade do Bolsonaro, mas que ele não saiba nem o que isso significa. Mas, ao meu ver, ele não reclama aí da imprensa bater nele, dando desculpa por isso que o governo dele é ruim. Na verdade, ele acha até bom que fale mal dele, porque o tempo todo ele usa esse recurso como uma forma de autopromoção, tá certo? Então, toda vez que a imprensa o coloca contra a parede, ele sempre tenta tirar alguma vantagem nesse ponto. Então, essa simbiose perigosa que a gente tinha no Brasil entre imprensa e governo, é uma simbiose aqui que deveria já ter sido rompida há muito tempo. Aliás, em alguns veículos de comunicação a gente percebe que houve um estreitamento, e aí na medida que esse governo saia, esse estreitamento deve sair também, e aí eu espero que a reaproximação com o outro lado não aconteça. Então, por exemplo, programas como Jovem Pan, aqueles Pingo nos Is lá,
toda a agenda da Jovem Pan, que é muito reacionária, está sendo alimentada pelo governo Bolsonaro. No entanto, essa alimentação é barata, né? E é um veículo pequeno, meio regionalizado aqui em São Paulo, Rio, não sei se tem um alcance nacional como teria a Rede Globo, por exemplo. Outro ponto importante, como eu já soltei, então a imprensa está aí bastante nas cordas, o que eu acho extremamente positivo. Então a Globo aí como partícipe fundamental da democracia brasileira, no pós-golpe de 64, porque até então ela não existia, era só um veículo de imprensa pequeno, então na figura aí do Irineu Marinho, onde ela foi fundada exatamente em 65, com uma programação infantil, e depois associado ao seu telejornal completamente reacionário. Então a gente está falando aqui da Jovem Pan do período de 64. Como que ele ganhou essa notoriedade aí? Pós-redemocratização, mudanças institucionais, saída do Irineu para o Roberto Marinho, muito dinheiro, aí você consegue impor uma agenda mais própria. Mas a Rede Globo era uma profunda, ela nasceu de um golpe institucional, um golpe militar, e mais, nasceu também de uma perda de concessão da TV Tupi e a TV Excelsior, todas ali mais ou menos na região da Urca. Então houve sim despropriação de capital privado no governo militar em relação a concessões importantes que favoreceram certos grupos de interesse. Esses grupos hoje são atacados porque não mais mantiveram uma agenda fisiologicamente a serviço de um governo que não era legítimo, como a Globo conseguiu transformar esse governo de 64 num governo legítimo através de algumas narrativas criadas. Inclusive, existe uma discussão importante nas eleições de 90 do Collor e do Lula, onde a Rede Globo de fato realizou algum tipo de maquiagem no processo de debate político, favorecendo um candidato a outro. No caso, está falando do debate do segundo turno entre o Collor e o sapo barbudo, o grande Lula. Beleza? Então a gente tem essa discussão e eu acho isso importante. Essa simbiose no governo Bolsonaro, meu amigo, acabou a trégua, e a gente percebe nitidamente que existe aí uma cisão na própria Rede Globo, onde eles percebem que provavelmente vão enfrentar uma mudança de paradigma no futuro recente. Continuando então, além disso, não só a imprensa, mas outras instituições, como por exemplo os partidos. Então nunca se falou de fortalecimento de partidos políticos no Brasil. Na verdade, os partidos, do ponto de vista inclusive de legislação, houve várias tentativas do legislador de fortalecer os partidos. No entanto, os juízes, o STF, tornou inconstitucional diversas medidas, como por exemplo a cláusula de barreira, ou seja, enxergando ali umas formas de pulverizar o legislativo e de fato esvaziar o seu poder. Então, quanto mais difusa for a agenda dos legisladores, mais fortes serão os outros poderes, porque ele estará mais enfraquecido. Então, o enfraquecimento de partidos sai de uma agenda do STF, que de fato tornou a cláusula de barreira inconstitucional, apesar de ter sido votada a emenda constitucional para que de fato a cláusula de barreira prevalecesse. Então nós continuamos ainda num mundo onde existem muitas legendas com várias ideologias. Quando você começa a discutir a diferença entre elas, você percebe que na realidade não há uma diferença, e principalmente no modus operandi de tais legendas. Então isso é um texto lá da década de 90, ainda falando algo que expressa a minha opinião. Então, ao invés de eu falar aqui que existe um número extenso de legendas partidárias construídas por ideologias fracas, olha o que o Regis de Andrade falou. Ele entende o processo de fortalecimento partidário no sentido preciso, particularmente relevante no contexto brasileiro. Trata-se de substituir no parlamento a representação sociológica fragmentada e particularista pela representação política de correntes de opinião expressas em programas de governo. Então o que acontece é que ele estava querendo fazer uma introdução a algo que se esperava no Brasil, algo natural como o tal do parlamentarismo
que não serei eu aqui a discutir se é viável ou não no Brasil. Eu não sou cientista político, mas eu entendo que esse processo hoje do Bolsonaro é de fortalecimento dos partidos políticos, porque se percebeu que houve, então, a assunção, né, de um presidente que não tem partido algum, não tem corrente ideológica, a não ser um fisiologismo militar. Então, Bolsonaro, hoje, ele se encontra num vácuo político. Os partidos perceberam que, ao manter essa estrutura, eles cada vez mais serão enfraquecidos. Então, a gente deve observar uma nova cláusula de barreira aqui sendo imposta, e espero que dessa vez o STF cumpra seu papel constitucional e não se meta nessa história. Tá certo? Para quem quer ler um pouco mais sobre esse texto aqui, existe essa discussão aí na revista de Cultura e Política. Foi em 1993, mas tem toda aí uma discussão profundamente importante aí do ponto de vista acadêmico, né? Então, o nome do livro é Estado, Reformas e Desenvolvimento. Então, a gente está pensando aqui em reformas políticas. Para finalizar, como eu já notei para vocês, o Legislativo e o Judiciário sofreram um conflito, mas agora esse conflito está declarado. Existe um conflito entre cada um dos poderes. A gente percebe que toda hora, do ponto de vista político, e não um embate técnico como o STF quer impor, ou não um embate puramente político institucional como o Legislativo quer impor, e o Executivo de fato mostra que existe sim uma busca ideológica pelo poder. Então a gente assiste incríveis embates entre poderes da República, como consequência de repercussão de muito barulho. Desde que entrou em vigor a atual Constituição, com alguma frequência houve discussões de respeito a algumas normas, mas nunca como agora, ou seja, nunca se teve um hiato institucional que permitisse com que várias decisões pudessem ser, inclusive, alvo de disputas entre poderes para que sejam anuladas. Atualmente se assiste, então, com uma certa perplexidade, inéditos e recíprocos ataques personificados entre titulares do Executivo, Legislativo e Judiciário, fustigando-se sem qualquer reserva protocolar. Ou seja, isso é importante, porque se os poderes são harmônicos e independentes, no entanto, sem a questão do conflito, a gente percebe que o principal poder da República, quem justifica o poder da República, que é o povo, perde. Então a gente observou uma escalada sem precedentes do erário público sendo despejado de forma bastante generosa, como nunca na história de nenhum país, em cima dos entes, não dos entes subnacionais, mas em cima de entes personificados na figura do Executivo, Legislativo e Judiciário, que perceberam benefícios que nunca antes puderam perceber. Ou seja, um juiz hoje recebe na faixa de uns 100 mil reais, um juiz federal que não seja de primeira instância. Você tem legisladores com benefícios nababescos que custam por gabinete mais de 600 mil reais por mês, tá certo? Ou seja, criam-se verdadeiros alpinistas sociais, e no Executivo você tem a capacidade de jogar o orçamento público para onde bem entenda, ou seja, fazendo da noite para o dia verdadeiros Midas do ponto de vista empresarial, porque o Executivo consegue colocar na mão desses empresários essa capacidade. Então a gente observa vários crimes sendo cometidos, e o Executivo agora está na alça de mira dos outros poderes, né? O Legislativo e o Judiciário atacando fortemente o Executivo, e a gente percebe que os executores subnacionais estão nas cordas, mas o Bolsonaro tenta impor uma agenda reacionária de contra-ataque a essa capacidade dos outros poderes de atenuar a amplitude de ação do Executivo. Então isso eu quero dizer, por exemplo, a Lava Jato, ela é um instrumento de tolimento, de tolher a capacidade do executor de executar as suas ações, inclusive ações corruptas. No entanto, a Lava Jato mira apenas no Executivo. Alguns parlamentares de outra legislatura sofreram, hoje em dia ninguém sofre mais nada. Então a gente precisa de uma Lava Jato também no Legislativo e principalmente no Judiciário e no Ministério Público. A gente precisa de ação independente desses poderes que se autodegladiem e acabem com essa estrutura cleptocrática que a gente tem na nossa República. Então acho que o Bolsonaro presta um bom papel, porque ele exacerba esse desgaste
evidenciando-se o que? A sua prática parlamentar, que sempre foi a busca pelo conflito. Então, pela primeira vez, a gente observa que a gente pode estar frente a uma nova ruptura institucional, e essa mudança, obviamente, eu não sei para onde vai, mas acredito que aconteça. Então é isso, galera. Queria agradecer e desejar para vocês um ótimo 2021, tá certo? Um excelente 2021. Se você chegou até aqui, deixe a porra do like e se inscreva no canal aqui, que sempre eu estou postando minhas aulas voltadas a métodos quantitativos e também minhas opiniões políticas e econômicas. Um abraço aí